Em todos os institutos mais sérios, Trafalgar, Insider, Atlas, Rasmussen, em todos eles, o Trump está à frente. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vamos falar sobre eleições americanas, porque eu quero ainda detalhadamente falar com vocês sobre isso, eu prometi, e nós vamos ter aqui no Paulo Figueiredo Show uma análise detalhada das eleições americanas que você não tem em lugar nenhum. Esse é o meu compromisso com você. Eu trato vocês como adulto. E hoje eu vou fazer umas análises diferentes. Eu vou analisar a pesquisa em cada um dos estados americanos mais importantes. Isso por quê? Porque a eleição americana, você não é obrigado a saber, mas é importante que você saiba que a eleição americana não é como a eleição brasileira. A eleição brasileira, cada um vota, você soma o voto de todo mundo. Se o cara teve mais voto que o outro, ele é eleito. Chamada votação popular. Nos Estados Unidos, existe votação popular, mas é eleição indireta. Então, o que a votação popular decide? Decide como cada um dos estados, com seus eleitores, vai se posicionar. Isso é o tal do colégio eleitoral. Então, em vez de uma eleição, nós temos 50 mais uma eleições, né, nos Estados Unidos. Uma para cada estado e o Distrito de Colômbia. E não importa por quanto você leva um estado. Se você vai levar o estado por 50% dos votos mais um ou 100% dos votos. Você leva tudo. Grosso modo, há pequenas exceções que não vêm ao caso. Mas é por isso que eu vivo dizendo aqui que a Hillary ganhou o voto popular em 2016 com 2,1 pontos de vantagem, mas perdeu a eleição no colégio eleitoral. E é por isso que eu vivo dizendo que a Kamala Harris precisaria ganhar com algo como 3 ou 4 pontos percentuais no voto popular para ser eleita pelo colégio eleitoral e ser a presidente dos Estados Unidos. E quando eu falo esse 3 ou 4 pontos percentuais, é uma aproximação. O que é o ideal para a gente saber o estado da eleição americana? Que a gente olhe cada um dos estados. A maioria dos estados, a gente já sabe como eles vão se posicionar, como é que a Califórnia, Nova York, o Havaí, até a Flórida, o Texas, a gente sabe como eles vão se posicionar. A Califórnia é sempre democrata, Nova York é sempre democrata, o Havaí é sempre democrata. A Flórida passou a ser sempre republicana segura, o Texas é republicano seguro. Montana é republicano, você já sabe como a maioria dos estados. Tem uma brincadeira aqui, não estou desmerecendo o Felipe não, pelo amor de Deus, de dizer assim, fulano de tal acertou 45 estados dos 50 nas eleições americanas. Ora, 40, até um macaco acerta. Tem uns 10 ali que é difícil de acertar. Esses são os chamados swing states. A gente chama de swing states. E swing states não é o estado onde todo mundo fica fazendo swing, troca de casal. Swing vem do inglês, balanço. Eles balançam de um lado para o outro. E hoje a gente vai sofisticar a nossa análise aqui no programa. Quase ninguém sabe fazer isso. Então eu vou explicar para vocês. A gente vai falar do Arizona, da Geórgia, da Carolina do Norte, da Pensilvânia, do Michigan e do Wisconsin. Esses são os estados que você precisa ficar de olho para entender quem vai ganhar as eleições presidenciais de 2024. E eu vou começar pelo Arizona. Arizona foi um estado crítico, foi um dos últimos, se não o último, a terminar a contagem em 2020. É um estado que foi tradicionalmente republicano. E eu vou falar dele aqui para vocês. Eu vou me basear aqui, só para efeito de análise geral, na média do Real Clear Politics, que é um site, um instituto que junta todas as pesquisas eleitorais e eles fazem uma média ponderada para saber quem está na frente. Eu não acho o melhor instituto, mas é uma métrica útil para a gente fazer a análise aqui. E para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar os dados de 2016 e 2020, ou seja, das eleições do Trump contra Hillary, do Trump contra o Biden, e comparar com os dados atuais de 2024, Trump versus Kamala.
No Arizona, em 2016, a média das pesquisas colocava, 2016, Trump e Hillary, as pesquisas colocavam Trump à frente da Hillary por 4 pontos. Elas quase acertaram, mas o resultado final foi do Trump com 3,5 pontos à frente. Ou seja, a média do Real Clear superestimou o Trump em meio ponto. E vocês vão ver que o Arizona não é um caso comum, isso acontece mesmo. Em 2020, a média das pesquisas diziam que o Biden tinha 0,9 pontos de vantagem sobre o Trump no Arizona, o que parecia absolutamente improvável. Trump tinha ganhado o Arizona por 3,5 pontos, já era meio apertado, e os democratas acabaram ganhando por 0,3 pontos. Ou seja, a pesquisa superestimou o Biden em 0,6 pontos. Tudo dentro da margem de erro. Ponto para as pesquisas. Em 2024, a média das pesquisas elencadas pelo Real Clear Politics dá que o Trump tem uma vantagem de 1,1 ponto sobre a Kamala Harris no estado. O que quer dizer que se a gente comparar a margem de erro de 2016 e a de 2019, na realidade o Trump teria 0,1 a mais de vantagem. Um pentelho a mais de vantagem na média do Real Politics. Isso dá pra gente que o cheiro, a leve tendência é de que o Trump leve o Arizona. Eu digo pra vocês, eu tô moderadamente otimista pro Arizona. Moderadamente otimista. É um estado que tem muito problema de fraude eleitoral. É um estado que teve muita disputa. Vários dos problemas de fraude foram resolvidos, mas outros não foram. Então, a pergunta é, será que foi resolvido o suficiente? Eu não sei. Eu sei que o cheiro, a leve vantagem no Arizona é em favor do Donald Trump. Quando a gente compara a média do Real Clear Politics para a Geórgia, né, o Trump perdeu o Arizona por pouco mais de 10 mil votos, que apareceram misteriosamente todos em favor do Joe Biden depois da votação. A Geórgia foi um caso parecido. Trump também perdeu a Geórgia por coisa de 10, 11 mil votos. Então, quando a gente compara a média do Real Clear Politics para a Geórgia, a gente já percebe que as pesquisas erram muito na Geórgia. Desde 2016, 1 ponto em favor do candidato republicano. E aqui a chapa começa a esquentar. Porque na média do Real Clear Politics, na eleição de 2020, o Trump está 0,9 pontos à frente da Kamala Harris. 0,9. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. 0,9. Mas com algumas curiosidades, porque essa média de pesquisa, se vocês repararem a média que está aí na tela de vocês vão falar, tá estranha. E de fato é uma média estranha, porque se vocês pegam, por exemplo, o Quinnipiac, ele é um instituto que está dando 6 pontos de vantagem para o Trump. O Insider Advantage, que foi um instituto, um dos que mais acertaram, estão dando Trump mais 2. O Trafalgar Group está dando, que foi outro dos que mais acertaram, mais 1. E aí vocês começam, a Atlas Intel também tinha sido um dos que mais tinham acertado, Trump mais 1. Mas a média é 0,9. Isso quer dizer que se as pesquisas se comportarem como se comportaram de 2016 para 2020, a gente está dizendo que a Kamala Harris está vencendo a Geórgia por 0,1% dos votos. E volto a dizer, um fator importante, o Quinnipiac, que eu estou dizendo que deu mais 6 para o Trump agora, é um dos institutos completamente esquerdistas.
ele sempre é como se fosse o Datafolha, como se fosse o como é o nome daquele cara da Globo, que tá sempre na Globo? Quest. Então, assim, apesar da ligeiríssima, de 0,1 vantagem da Kamala Harris na Geórgia, dá para dizer, tanto na Geórgia quanto no Arizona, a bola está muito dividida. Mas dá para ter esperança para gerar, para levar. Agora vamos para Carolina do Norte, outro estado onde o Trump ganhou tanto em 2016 quanto em 2020. Em 2016, a média do Real Clear Politics estava uma vantagem pequena para o Trump sobre a Hillary na Carolina do Norte. Nós tínhamos 0,8 pontos de vantagem para o Trump, mas quando a apuração terminou, o Trump tinha uma vantagem de 3,6 pontos, o que quer dizer que as pesquisas davam simplesmente 2,8 a menos para o Trump do que ele teve na realidade. Em 2020, esse padrão se repetiu. A média das pesquisas dava o Trump à frente do Biden por 0,2 pontos, sendo que o resultado final foi de 1,3 pontos em favor do Trump. Então, quando a gente compara a margem de erro, a gente tem que os pesquisas subestimaram o Trump, superestimaram os candidatos democratas em 3,7 nas eleições de 1,6 em 2020. Nesse ano, a média do Trump está à frente da Kamala Harris por 1,2. Ou seja, a eleição na Carolina do Norte tende a ser mais tranquila para o Trump se a gente levar em conta uma vantagem aí, talvez de 3, 4 pontos sem muita dificuldade. E se você for olhar de novo, olha que interessante, o Quinnipiac, esse instituto que deu mais 6 para o Trump na Geórgia, deu mais 3 para a Kamala. Mas todos os outros institutos, o Rasmussen, um dos mais precisos, mais 5 para o Trump, Trafalgar, mais 2, Insider Advantage, mais 1. A vantagem para o Trump na Carolina do Norte é um estado que dá para dizer que o Trump levaria. Agora, vamos para 3 outros estados que já são um pouquinho mais complicados. Ainda mais complicados, devo dizer. Porque até agora a gente falou estados que, historicamente, votavam no Partido Republicano. Estados que se tornaram swing states. Já a Pensilvânia, Michigan e o Wisconsin são realmente incógnitas. Absolutamente incógnitas. Eles costumam ser... Tem hora que os republicanos levam, em 2016 foi uma surpresa o Trump ter levado um desses estados, mas, em geral, os democratas levam. E se a gente está falando em estados importantes, sem dúvida, a Pensilvânia é simplesmente o estado mais importante de todos. Simplesmente o estado mais importante de todos. Isso porque, se o Trump levar os estados que já costumam votar no Partido Republicano, esses estados que a gente citou agora, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, ele só precisa levar a Pensilvânia para ser eleito. Só precisa levar a Pensilvânia para ser eleito, como ele levou em 2016. Em 2016, as pesquisas, a média delas... Deixa eu pôr. Tá aqui, ó. A média das pesquisas em 2016 apontava que a Hillary estava 2,1 pontos à frente do Trump. Só uma pesquisa, Trafalgar, dava vantagem para o Trump. Nessa época do ano, em 2016, as pesquisas davam 6,7 pontos de vantagem para Hillary. Nessa mesma época do ano, 17 de outubro de 2016. No resultado final, a Hillary perdeu a Pensilvânia por 0,7. Então o Trump foi subestimado em 1,4 pontos em 2016. Em 2020, você teve uma verdadeira farra na Pensilvânia. A apuração estava rolando, o Trump estava na frente, vocês devem lembrar disso, minha cobertura no Terça Livre, e de repente a apuração parou, e quando voltou, o Biden simplesmente recebeu todos os votos e assumiu a liderança. E aí, quando a gente olha a média do Real Clear Politics, a gente percebe que a média das pesquisas dava o Biden 1,2 pontos à frente do Trump, o que coincidiu exatamente com o resultado final. Então aqui, a média das pesquisas acertou com precisão.
quando a gente compara 2016 com 2020, a gente tem que o candidato republicano é subestimado em 1,4 pontos. Agora, em 2024, a média das pesquisas está que o Trump está à frente da Câmara por meio ponto. Ou seja, é também um estado muito disputado. E, de novo, isso é uma estimativa, as pesquisas oscilam dentro da margem de erro. Mas se a margem de erro se mantiver, o Trump leva com uma folga maior. Aqui eu chamo a atenção especificamente para a pesquisa do Rasmussen Reports, um dos melhores institutos de pesquisa nos Estados Unidos, que passou mais perto de acertar, dava 3 pontos de vantagem para o Biden em 2020. Agora, esse que dava 3 pontos de vantagem para o Biden em 2020 está dando 3 pontos de vantagem para o Trump. Se a gente for para o Michigan, em 2016 a média dos institutos dava Hillary Clinton com 3,6 pontos à frente do Trump. No resultado final, o Trump levou por 0,3. Quer dizer que a média errou em 3,3 pontos. Em 2020, os institutos davam uma vantagem de 4,2 para o Biden. E o Biden acabou levando por 2,8, ou seja, superestimaram o Biden em 1,4. Agora, em 2024, é a maior vantagem que o Trump já teve no Michigan em todo o seu histórico eleitoral. As pesquisas estão dando, em média, 0,9, 1 ponto de vantagem para o Trump sobre a Kamala Harris. De novo, se a margem de erro se repetir, o Laranjão vai levar o Michigan com uma facilidade maior do que qualquer analista acha que seria possível. O Rasmussen Report está dando empate. O Quinnipiac deu mais 4 para o Trump. O Trafalgar deu mais 2. Para finalizar, o Wisconsin. O Wisconsin, do ladinho ali do Michigan, apesar de ser um estado que, em teoria, seria mais fácil para os republicanos ganharem que o Michigan, o Wisconsin é um estado de dúvida. Muita dúvida. Em 2016, as pesquisas davam uma vantagem fenomenal para Hillary. 6,5 pontos dela sobre o Trump. O Trump levou o estado por 0,7. Nenhuma pesquisa, 0 pesquisas em 2016 mostrava a vitória dos republicanos. Em 2020, as pesquisas continuaram a inflacionar absurdamente o desempenho democrata. Elas davam uma vantagem para o Biden de 6,7 sobre o Trump. No resultado final, foi o Trump levando com 0,7 de vantagem. Em 2024, a média das pesquisas do Wisconsin está com o Trump 0,1. Acho que esse dado que você está aí está desatualizado, Bruno. Ela era 0,3 e enquanto a gente estava fazendo aqui o programa, eu estou com um dado atualizado. Ela está mostrando 0,1 em favor do Trump. Esse é o novo dado. E a gente teve Trafalgar dando Trump mais 1. E aí uma série de pesquisas dando empate. E o Rasmussen dando Trump mais 2. O Quinnipiac dando Trump mais 2. Impressionante. Mas tá ali na risca agora. Se, de novo, o Trump estiver sendo subestimado nas pesquisas, como foi em 2020 e 2016, a situação é favorável para o Trump. Então, eu passei estado por estado. O que é importante eu chamar aqui a atenção para vocês? Em todos os estados que eu abri aqui, agora finalmente no Wisconsin, mas em todos os estados, sempre, ou quase sempre, acho que a exceção foi um ano no Arizona, o Trump tem o seu desempenho eleitoral subestimado pela média dos institutos de pesquisa. Guarda isso que eu vou te falar agora. Se você não entendeu porra nenhuma do que eu falei até agora, guarda isso aqui. Em todos os anos, o Trump tem o seu resultado eleitoral subestimado pelos institutos de pesquisa. Agora, junta com essa outra informação que eu vou te dar agora. Em todos os estados, chave,
na média do Real Clear Politics, o Trump está à frente da Kamala Harris. Em todos os institutos mais sérios, Trafalgar, Insider, Atlas, Rasmussen, em todos eles, o Trump está à frente. E o que isso tudo se confirmar, o que significa no mapa eleitoral? O frigir dos ovos. Bom, se confirmar que o Trump realmente leva o Arizona, que eu tenho um grau baixo de otimismo, a Geórgia, a Carolina do Norte, a Pensilvânia, o Michigan, o Wisconsin, a gente vai ter o que se chama de landslide, a lavada, o avalanche. Se essas previsões se mostrarem verdadeiras, esse mapa eleitoral que vocês estão vendo aqui, o Trump teria 306 votos no colégio eleitoral, 36 a mais do que o necessário para ele ser eleito presidente. Uma vantagem tão grande que ele nem precisaria se preocupar em levar um outro estado que se tornou possível dos republicanos levarem, que foi a Nevada. Nevada, um estado que eu não coloquei nessa lista, mas nesse momento, Nevada, o Trump, na média das pesquisas, está meio ponto à frente. Trump perdeu Nevada em 2016 e perdeu Nevada em 2020. Essa seria a primeira vez que os republicanos levariam Nevada em 20 anos. 20 anos. E muita gente pode não entender, né, o que faria o Trump estar tendo o melhor desempenho em pesquisas, mesmo as pesquisas subestimando o Trump. Esse ano ele está tendo o melhor desempenho em pesquisas que ele já teve na vida dele em todas as disputas. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa é, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço.